Eu sempre falo, né, que é com muito temor, tremor que nós pegamos esse instrumento poderoso, né, que é a palavra de Deus, que é mais penetrante como espada, né, de dois gumes, que vai lá na junta, né, da alma, do espírito, coração, medula, tudo que é interno, né, meu irmão? E Deus, ele fala extremamente ao nosso coração. E a palavra que Deus me deu hoje foi lá em Ruth, se encontra lá em Ruth, capítulo 2, versículo 12 e 13 apenas. Ruth, capítulo 2, versículo 12 e 13. Amém? Vamos falar para o nosso irmão? Hoje é dia da minha vitória. Hoje é dia da tua vitória. Hoje é dia da nossa vitória. Amém? Depois, se vocês puderem botar no comentário, Fábio, pro Daniel, como é que faz para aparecer os comentários aqui para mim? Porque eu não tô tendo retorno de vocês, né? Eu tô vendo vocês, o rostinho de cada um, mas eu não tô vendo o que vocês estão escrevendo, então eu não tô tendo retorno. Aí, se você puder explicar pro Daniel, que ele tá no outro celular ali, o que ele pode fazer para eu poder ver vocês colocando aí, tá bom? Bom, enfim, vamos à leitura da palavra, sem mais delongas. Fale para o seu irmão o seguinte: hoje o Pai vai te resgatar, meu irmão. Ah, mas Elaine, o Pai já me resgatou. Eu já estou na casa do Senhor, o Pai já me resgatou. Mas nós aprendemos aí com o pastor Fernando, né, que falou sobre o filho pródigo. Existia um filho perdido na casa do pai. Então hoje Deus, ele quer falar tremendamente contigo, meu irmão. Ele quer te resgatar totalmente, resgatar teus pensamentos, resgatar o teu coração, para que eu e você não estejamos mais perdidos na casa do Pai, perdidos na casa de Deus. Amém? E para você, principalmente, que ainda não conhece o Senhor Jesus, fique atento a essa palavra nessa noite. Amém? Ruth 2, versículo 12 e 13. Ruth, ela vem depois do livro de Juízes, antes do primeiro livro de Samuel. É um livro histórico, né? Como eu falei, a Bíblia foi dividida em estilos literários para melhor compreensão. E como a história de Ruth vai ser atribuída ao período dos juízes, né? Então Ruth, ela se encontra depois do livro de Juízes. Capítulo 2, versículo 12 vai dizer assim: o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: ache eu graça, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. Lerei mais uma vez. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: ache eu graça em seus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das suas criadas. Amém? Glória a Deus. Quantos já podem dar um glória a Deus por essa palavra? Quantos já podem glorificar o Senhor? Glória, glória, glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus acima do céu, acima da terra, acima do mar, né? Porque lá em Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, e os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Brilhantemente o Senhor fala essa palavra através do profeta Isaías, porque Deus tinha um caminho trilhado para Moabita Ruth, que nem mesmo ela almejava, ou pensava, ou se importava, ou foi atrás para conseguir aquele caminho, né? Nós vamos ver a história dessa Moabita Ruth, uma estrangeira, uma mulher cujo nome significa companheira, amiga, uma mulher extraordinária, que fez um feito extraordinário por amor, por amar tanto a sua sogra,
por ser apaixonada talvez, por querer estar junto, por querer ser companheira, estar lado a lado, na tristeza, na alegria, na saúde, na doença, não é verdade? Os caminhos de Ruth estavam sendo trilhados, na verdade, pelo próprio Pai, pelo próprio resgatador de nossas almas. Interessante porque no livro de Ruth, nós vamos ver a história de alguns personagens. Elimeleque, cujo nome significa Deus é rei. Malom, que significa doente. Quilion, que significa destruidor. Orfa, que significa pescoço. Juba. Ruth, que significa companheira, amiga. Noemi, que significa ditosa, suave, né? Aquela mulher que é suave. Mara, o nome ao qual ela mesma se designa, que significa amargurada. Nós também vemos o nome de duas cidades que eu vou estar explicando a vocês. Nós vemos a cidade de Moabe e a cidade de Belém de Judá. Interessante porque diz a palavra de Deus que certa vez houve fome em toda a cidade de Judá e Belém. E Elimeleque pegou a sua esposa Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, e foram habitar nas colinas de Moabe. E ficaram ali mais ou menos uns 10 anos naquele lugar. Interessante porque Elaine foi pesquisar sobre Moabe. E Moabe é onde fica localizada atualmente a cidade da Jordânia, né? Mais ou menos a parte oriental do Mar Morto, a zona oriental. Moabe era uma terra que significa ao nome do filho do pai. O pai gerou Moabe. Quem é esse pai? O filho do pai. Quem é esse pai? Esse pai é Ló. Ló, ele teve um incesto com a sua filha mais velha. Isso mesmo, Ló, aquele que era sobrinho de Abraão. E ao ir lá para a cidade que foi destruída, né? Aquela cidade que Deus foi lá e destruiu com fogo, Abraão intercedeu pela vida dele e Ló sobrevive àquela situação toda. E aí o que acontece lá com Sodoma e Gomorra? A cidade é destruída pelo fogo. A sua mulher vai com ele para fugir junto com as filhas. E o que acontece? Ela olha para trás e vira uma estátua de sal. E Ló sobrevive. Ló agora vai ser embriagado lá pela sua filha. E sua filha mais velha vai se deitar com o próprio pai. E vai gerar o filho chamado Moabe. Por isso que a cidade tem o nome do seu filho, Moabe. Terra de maldição, terra de incesto, terra de maldade, terra onde tudo de ruim poderia acontecer. A terra de Moabe, a do seu filho, o nome do seu filho, era uma terra amaldiçoada. E Elimeleque, no período de fome, foi para essa terra. E interessante que os nomes dos teus próprios filhos, porque antigamente o nome ele tinha um peso, e esse nome era exatamente o que ia acontecer: doença e destruição. Malom, doença; Quilion, destruição. E Elimeleque se esqueceu, talvez, que Deus é o rei da vida dele e foi procurar provisão em outro lugar. Diz a palavra que Elimeleque morreu. E agora Noemi está com as suas 2 noras e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Passado mais algum tempo, Malom, marido de Ruth, e Quilion, marido de Orfa, também morre. E ficam apenas as 3 viúvas na cidade de Moabe. Só que chega a notícia para Noemi, para a agraciada, para a ditosa, para aquela suave mulher que agora está amargurada de alma, está amarga, está triste. Chega a notícia de que Belém agora está tendo pão. E o que vai significar Belém, o nome dessa cidade? A casa do pão, a casa na qual eles nunca deveriam ter saído. Sabe o que isso me faz lembrar? Me faz lembrar de quando nós estamos na casa de Deus, na casa do pão, na presença do Senhor. E aí acontece alguma coisa, que nesse caso foi a fome. E a pessoa mete o pé, não é que dizem por aí?
dá um jeitinho de sair, dá um jeitinho de ir para outras bandas, dá um jeitinho para ir para as colinas de Moabe, que aí vai representar o mundo, a maldição, o mundo tenebroso. Dá um jeitinho de ir para lá, ir para longe da casa do pão, ir para longe da casa do Pai, porque não soube esperar, porque não soube esperar confiantemente no Senhor, como diz o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não soube esperar, mas aí de repente vem a boa notícia, o pão voltou, o trigo voltou, a cevada voltou, tudo voltou a se multiplicar. Então vamos voltar para onde? Vamos voltar para a terra do pão, vamos voltar para Belém. Essa é a primeira história de Belém citada no Antigo Testamento, fazendo referência e alusão à história de Cristo que nasce em Belém. Interessante que aí ela fala para aquelas meninas, para a Orfa, o pescoço, a Juba, a altivez, fala, olha, vocês vão voltar para suas mães agora. Voltem para suas mães, porque acaso eu ainda posso gerar filhos para vocês? E ainda que eu me casasse e gerasse filhos, vocês esperariam esses filhos crescerem, amadurecerem? Deixariam de se casar para esperar eles crescerem? E diz a Bíblia que elas choravam copiosamente. Orfa chega para perto de sua sogra e lhe dá um beijo, mas Ruth se aconchega a ela, a companheira, a amiga, aquela que não ia abandonar jamais. E nós vemos, alguns estudiosos até dizem que Orfa, o significado desses nomes, tudo tinha a ver, porque a maldição caiu sobre Elimeleque e seus filhos, que era a provisão da casa, porque não confiaram no Senhor, na terra do pão. E o que acontece? Agora a Orfa volta, vira-se o seu pescoço, vira-se a sua altivez e volta para a terra de sua mãe e para os seus deuses. Mas Ruth não. Ruth era diferente, Ruth era amiga, Ruth era companheira, Ruth era aquela que se importava, meu irmão. Ruth era aquela que estava na hora boa e na hora ruim, na tristeza, na alegria, na angústia e na felicidade. Ruth era aquela. Existem algumas pessoas que falam que é fácil estar junto na felicidade quando tudo vai bem, mas que quando tudo vai mal a pessoa não quer saber. Outras já dizem que quando tudo vai mal, aí é que a pessoa quer estar perto, porque quer ver a tristeza da outra. Olha só, irmão, que ponto chega a situação. Ontem, quando eu estava meditando à madrugada sobre essa passagem, eu chorei mesmo, e falo isso para a glória do Senhor, não é para minha glória não, diante dessa passagem, porque aonde estão as Ruths? Aonde estão as mulheres que são importantes, que são dignas de serem resgatadas por alguém, humanamente falando, tá? Porque divinamente falando, a Bíblia vai dizer em Romanos 3:23 que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Nós fomos salvos pela graça, nós não somos dignos. Mas eu estou falando humanamente, falando perante sua sogra. Aonde está as Ruths? Aonde está as companheiras? Aonde está aqueles que se importam, sabe? Aqueles que realmente se doam, aqueles que não pensam só em se engordar, em encher a sua barriga e voltar para sua terra, e voltar para sua mãe, e voltar para sua casa, e voltar para o seu conforto, ou então nem sair dessa zona. Aonde está? A gente vê muita coisa por aí, pessoas se enriquecendo, pessoas com ônibus espacial, com jatinho, com isso e com aquilo, enquanto o irmão está mendigando pão, meu irmão, isso é um absurdo. E ontem eu chorei aos pés do Senhor e clamei, misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia das nossas vidas, misericórdia. Misericórdia, porque nós precisamos, meu irmão, voltar da onde a gente parou, sabe? E mudar as nossas atitudes, mudar a direção do nosso caminho. Foi o que Ruth fez. E esse versículo é lindo, algumas pessoas colocam até, né, em casamentos, né? Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17, né? Que ela vai virar para sua sogra e vai falar, não me inste, né? Que te deixe e me afaste de ti. Por aonde tu fores, irei eu. Aonde tu pousares à noite, ali pousarei eu. Né? O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Aonde morreres tu, também morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor,
se outra coisa que não seja a morte me separar de ti, disse Ruth para aquela mulher. Olha só, não me perturbe, não me diga que eu tenho que voltar para Moabe, não me diga que eu tenho que voltar lá para a terra da maldição, não me diga que eu tenho que voltar para os deuses estranhos, não me diga que eu tenho que voltar para as minhas raízes. Não, eu irei contigo onde quer que tu fores, eu irei, porque agora o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Sabe o que ela está fazendo? Ela está renunciando, meu irmão, ela está renunciando o seu eu, ela está renunciando sua cultura, ela está renunciando a sua nacionalidade, ela está renunciando a sua língua, ela está renunciando os seus deuses, ela está renunciando a sua vida. E ela está dizendo assim, ó, agora eu vou contigo, porque eu sou sua amiga, porque eu sou sua companheira, porque eu irei contigo onde quer que você for. E eu fico pensando, aonde estão essas amizades, sabe? Aonde a gente se perdeu de tudo isso? Será que o mundo virtual nos deixou tão frios? Porque Jesus fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Lá, né, em 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo fala, inspirado pelo Espírito Santo. E o próprio Jesus fala também, né, em Mateus 24, o amor se esfria, meu irmão. E aonde está aquela pessoa que está disposto? Não, vou orar contigo. Não, de madrugada eu vou estar orando, sabe? Para que o seu marido te enxergue e volte para você. Sabe, eu vou estar orando para que você encontre um emprego melhor. Eu vou estar orando, sabe? Para que você seja farto. Eu vou estar orando para que quando você pregue, você consiga ir além, sabe? Você consiga alcançar almas. Não importa se quando eu preguei, uma pessoa aceitou Jesus e quando você pregou, você conseguiu 20. Porque eu quero que você voe, meu irmão, que você cresça, que você seja abençoado, porque eu quero que você receba de Deus nessa vida. Aonde estão as Ruths? Aonde estão aquele povo que não é egoísta? Aonde está o povo que sai da terra da maldição, finalmente deixa de ser perdido na casa do Pai e consegue ver a alegria do irmão? E é isso, meu irmão. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui agora para falar com você. Essa mulher estrangeira, isso tinha um peso muito grande para eles. Eles nasceram dentro de uma cultura, sabe? Quando a gente estuda a linguagem, a gente vê que literalmente uma pessoa, para ela falar fluentemente o inglês britânico ou o inglês americano, norte-americano, né, que é o inglês mais rasteiro, ela tem que vivenciar lá, fazer um período lá, nem que seja 6 meses a 1 ano, no mínimo, para que ela possa pegar um pouco daquela convivência, daquela raiz, daquele jargão, daquela expressão. Se uma pessoa dessa, inglesa ou americana, vem pra cá e a gente fala uma expressão assim, rala peito daqui, ele vai entender literalmente que vai pegar essa parte aqui e vai ralar em algum lugar, porque é uma expressão da nossa cultura, tá entranhado em nós. Agora você imagina uma pessoa mudar totalmente de cultura, mudar totalmente de cidade, e diferente de Noemi, porque Noemi representa aquele que está perdido na casa do pai, aquele judeu que deixa suas raízes para buscar coisas boas em uma outra cidade. Noemi representa o judeu que se perdeu. Ruth representa a estrangeira que vai se achar, a estrangeira que vai ser encontrada, a estrangeira que vai sem interesse nenhum para ajudar a sua amiga e será resgatada, recompensada por isso. Entendeu, meu irmão? Ela abriu mão. A Daiane ontem pregou brilhantemente sobre a identidade, sobre aquele pessoal que foi lá para a Babilônia, né? Misael, Azarias, Ananias, Daniel, que foi para Beltesazar, né? Sadraque, Mesaque, Abidnego. Ela pregou que mudaram a identidade deles. A mesma coisa. Ruth agora, ela está indo por vontade própria. Ela está mudando de cultura por vontade própria. E ela vai, porque Noemi é tudo para ela. Eu aprendo algumas coisas com Ruth nesse ponto e eu trago para você. Eu aprendo que ela é diligente, sabe? Ela é uma pessoa diligente. Ela é uma pessoa cuidadosa, ela tem extremo cuidado naquilo que ela vai fazer, ela é zelosa, ela é rápida, ela é ágil, ela é pronta, sabe, para resolver a situação. Não, Orfa foi pronta para voltar para os pais, mas ela estava prontamente disposta até morrer com Noemi. Então ela foi uma pessoa diligente. Eu aprendo também que ela foi uma pessoa fiel. O que é fiel? É a característica daquele que tem fidelidade, daquele que é fiel. E o que é fidelidade? O que é ser fiel? É assumir os seus compromissos, meu irmão.
É você estar apto e pronto, ser diligente, cuidadoso, zeloso para assumir aquilo qual você se comprometeu. E Ruth, ela foi fiel, porque ela assumiu fidedignamente o compromisso que fez com Noemi. Eu aprendo também que ela foi uma pessoa leal. Sabe que uma pessoa leal é aquela que honra a sua palavra? É uma pessoa que honra o seu compromisso, muito sinônimo, muito próximo de fidelidade, né? Porque ela assume o compromisso e honra, mas ela honra aquilo que ela falou. Tem um ditado popular que fala aí, né, que honra as calças que veste. Essa pessoa, ela honra. E ela honrou a sua palavra porque ela foi com a sua sogra até o final. Então ela foi diligente, ela foi fiel, ela foi leal, ela foi perseverante. Porque a sua sogra, ela não tinha um marido, como ela falou, não posso gerar novamente. Você não vai esperar uma pessoa, porque naquela época a viúva era muito mal vista. Ela ficava desamparada, ela não tinha literalmente o pão, ela não tinha o sustento. E as suas propriedades, ela já tinha vendido. E esse resgatador que eu estou te apresentando, no Antigo Testamento, é uma pessoa que deveria ter condições financeiras, que deveria ser o parente mais próximo e deveria ter vontade de resgatar. Olha só, 3 coisas que essa pessoa teria que ter para resgatar essas 2 viúvas da miséria. Teria que ter vontade, condições e ser parente. Olha só, o resgatador, o resgate, que significa salvação, né? Significa redimir, redimidor, vai tirar, né, do opróbrio, vai redimir, vai resgatar, vai salvar. Então ele ia comprar novamente aquilo que tinha sido perdido e ia sustentar aquelas 2 mulheres, porque aquelas mulheres se encontravam na miséria. Então eu vejo que ela foi prudente em esperar e perseverante, foi virtuosa essa mulher. Então nós prosseguimos a história, chegamos no capítulo 2 de Ruth, que é o qual a gente leu agora. Elas chegam a Belém e logo as pessoas, né, como é comum do ser humano, começam a se compadecer, a olhar para ela, fala que aquela ali não é Noemi, aí ela fala, não, eu sou Mara, porque eu estou amargurada, porque o Criador, sabe, pesou a mão sobre mim, eu saí daqui cheia, estou voltando vazia, como quem diz, não tenho mais filhos, não tenho mais marido, eu sou uma mulher amargurada, eu não tenho mais provisão, não tenho mais nada, não tenho mais recurso, eu não tenho mais reputação, eu não sou mais aquela agraciada, aquela feliz, aquela animada, suave, não, agora eu tenho aquela amargura. E as pessoas deviam de notar, irmão, a amargura na voz daquela mulher, porque a voz, ela traz a identidade da pessoa. Nós sabemos se a pessoa tá feliz, se ela tá triste, se ela tá ansiosa, se ela tá eufórica, pela sua voz. Eu imagino aquela mulher com aquela voz grave, baixa, sabe, aquela voz ranzinza, falando que estava amargurada. E aí elas chegam, e como era de costume, lá em Levítico tem uma lei que fala que os segadores, eles deixavam aquela pessoa que está na pobreza recolher espigas, recolher cereais em uma parte do campo, para que eles pudessem sobreviver. E cai a sorte em Ruth, porque ela chega no campo de Boaz. E quem era esse Boaz? Era o homem de posse. Quem era esse Boaz? Era o homem de poder. Quem era esse Boaz? Era o homem rápido. Rapidez significa o seu nome. Quem era esse Boaz? Era o parente próximo. Quem era esse Boaz? Era o homem que tinha todas as características, como eu te falei, poder, posse, né? Agilidade, parente. Para ser quem? Para ser o resgatador da herança perdida, o resgatador da herança que foi embora, o resgatador daquelas 2 vidas que poderiam morrer à míngua na miséria. E diz a palavra que ela começou a cegar, porque começou a dar cevada, né, trigo, e ela começou a cegar atrás dos segadores, ia após os segadores. Os segadores iam e ela ia após os segadores. E aí Boaz a vê
e vira para o cara superior, né, dos segadores, provavelmente o chefe, e fala: quem é essa mulher, né? Quem é essa moça? Vira para esse moço e pergunta. E aí ele fala: essa daí é a Moabita, é a Ruth, é a Moabita, que veio com a Noemi de volta para Belém, lá de Moabe. Ela veio com a sua sogra. E aí ele fala assim: deixa ela cegar aí no campo, junto com as moças, tá? Deixa ela cegar, deixa ela colher. E se ela quiser água, fala para ela ir lá nos vasos onde tem água. Sabe o que isso me lembra? Provisão, alimento. Meu irmão, você já pode glorificar, levantar as mãos para o céu, porque hoje o resgatador, hoje o todo-poderoso, hoje o excelentíssimo, aquele que tem todo o poder, aquele que pode te alimentar. Sabe por quê? Porque em João 6:25 vai dizer assim, ó: ele é o pão da vida, ele é o pão vivo que desceu dos céus. Em João 7:38 vai dizer assim: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, meu irmão. Então hoje o homem que fala que para você ir lá tomar água da vida e para você pegar o trigo, meu irmão, que faz o pão, está aqui dizendo que a provisão do Senhor está sobre a sua vida, está sobre a sua casa, está sobre a sua família. Não importa o estado que você se encontra, não importa se você é um estrangeiro na casa do Pai, não importa se você estava perdido em Moabe e voltou por algum motivo, não importa. O que importa é que Ele hoje está suprindo as suas necessidades, diz Cristo Senhor, Jesus, o Senhor, para você nessa noite. Então Boaz, ele era esse homem, o homem de posse, o homem de poder, o homem que tinha rapidez e agilidade. E aí ela começa a cegar naquele local ali. E chegamos ao ponto que eu li, que é quando ele fala assim: olha, que o Senhor galardoe e que se cumpra o seu galardão, sob cujas asas você veio se abrigar. E ela fala, ela começa a indagar: mas eu achei graça diante de você, mas nenhuma das suas criadas eu achei graça. E aí ele vai pegar e vai falar para ela assim: porque eu sei que você fez pela sua sogra, eu sei que você deixou a sua terra, eu sei que você deixou o seu pai, eu sei que você deixou a sua mãe, e eu sei que você veio para ajudar a sua sogra aqui em Belém. E ele começa a falar, sabe, depois que o seu marido morreu e você nem conhecia, você nem conhece os costumes daqui. Então ela achou graça, meu irmão, assim como Esté achou graça na presença do rei Assuero, Ruth achou graça na presença de Boaz. Ele fala: eu sei que você abriu mão, sabe, eu sei que você abriu mão do seu eu, da sua vontade, eu sei que você abriu mão da sua parentela, da sua nacionalidade, eu sei que você abriu mão de tudo por amor, meu irmão. E a pessoa só abre mão se amar. Amar é uma escolha. Ouça bem isso que eu tô te falando. Amar, em 1 João 4:8 vai dizer assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amar é um mandamento, porque Jesus fala: amai-vos uns aos outros. Amar não é esse sentimento barato que apregoam por aí para suprir a sua própria vontade, os seus próprios desejos sexuais e o seu próprio eu. Amar é abrir mão. Amar é ver o outro bem. Amar é você se sentir menor e deixar o outro sobressair através de você. Isso é amar. Isso é amor, porque foi isso que Jesus fez por nós. Ele abriu mão, ele se despiu de toda a sua glória. Ele deixou o seu atributo de onipresença, porque ele desceu dos céus e se fez carne e habitou entre nós. De João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele continuava onipotente, continuava onisciente, porque naquela mulher lá em João 4, da água da fonte lá, que ela está na fonte de Jacó e que ele fala que ela já teve 5 maridos, ele é profeta, ele sabe de todas as coisas e ele continua todo poderoso. Quantos milagres ele fez? Mas ele abriu mão da sua onipresença, porque ele se fez carne. Por um período ele ficou 100% homem, 100% Deus, por amor a mim e a você. Por amor a mim e a você, meu irmão. E sabe como que a gente aprende um pouquinho isso? Quando a gente tem um filho. Porque aí a gente tem que abrir mão, não é verdade?
Tem que abrir mão muitas das vezes do seu conforto. Tem que abrir mão muitas das vezes daquilo que você quer comer. Tem que abrir mão muitas das vezes daquilo que você quer vestir, daquilo que você quer fazer, porque você tem que cuidar do seu filho. Isso é amor, isso é a escolha, porque tem muitas pessoas que escolhem deixar o filho para depois, tá? Então isso é uma escolha, sabe? Escolha amar, escolha Deus, escolha cuidar, escolha acompanhar, escolha perdoar, sabe? Eu escolho amar vocês, eu, Elaine, humanamente falando, estaria tremendo de medo para estar aqui. E pela ética nem poderia se falar isso. Mas eu escolho servir ao Senhor. Escolha, meu irmão, escolha. Escolha Cristo, escolha o amor. E Boaz sabia que ela tinha feito a sua escolha. Boaz sabia que aquela mulher era pura de coração. Boaz sabia que ela se negou. Então é possível abrir mão dos meus sonhos. Não tem aquele louvor que muita gente tem medo de cantar? Mas tem pessoa que consegue viver. E aquela mulher viveu isso. E Boaz viu, e ele falou que você ache graça, né? Que o Senhor te galardoe e que se cumpra esse galardão, o Deus cujo qual você veio se abrigar debaixo de suas asas. Interessante porque eu fui ver alguns versículos os quais o salmista Davi fala a respeito das asas do Senhor. Não se arrependa de se abrigar nas asas do Senhor. Sabe, abra mão do seu conforto, abra mão, meu irmão, e vá se abrigar debaixo das asas do Senhor. O filho do homem não tinha nem onde reclinar a cabeça. Um pouco antes dele adentrar naquele barquinho, deitar e dormir na popa lá, no leme, ele fala para os discípulos, ele fala para o homem que queria acompanhar, olha, o filho do homem não tem onde deitar a sua cabeça. E tem tanta gente preocupada com casa disso, com casa daquilo, com viagem, com aquilo outro, né? Mas isso eu tô falando pra você, é o verdadeiro evangelho, que é o amor. E Cristo, ele abriu mão de uma residência fixa, por mais que ele morasse em Cafarnaum, ele vivia de cidade em cidade apregoando o evangelho. Ruth abriu mão de Moabe e foi para Belém, com sua sogra. Tá? E agora nós estamos vendo o salmista Davi falando a escolha de estar sob as asas do Senhor. Salmo 17, versículo 8 vai falar assim, ó, guarda-me como a menina dos seus olhos, esconda-me à sombra de suas asas. Davi, nesse salmo, ele está pedindo ao Senhor para guardar a vida dele como a menina dos seus olhos, esconder ele debaixo das suas asas. Em Salmo 61, 4, ele vai falar, abrigar-me-ei no oculto, no escondido das suas asas. Salmo 61, 4, onde ele está se arrependendo do seu pecado que cometeu com Batseba. E ele está falando aqui, ó, e com Urias, né, que ele mandou matar. E agora ele está falando, Senhor, me guarda, me abriga, Senhor. Me abriga debaixo das suas asas, me esconde. Nós vemos também lá em Salmo 91, 4, ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas você estará seguro. Debaixo das asas do Senhor você estará em segurança. Diz ao Senhor para ti nessa noite. Em Salmo 36, 7 vai dizer, quão preciosa, ó Deus, é a sua benignidade, e por isso os filhos dos homens vêm se abrigar sob a sombra das suas asas. Quão preciosa, Senhor, é a sua benignidade, e por isso os filhos dos homens vêm se abrigar sob as suas asas. Foi o que Ruth fez. Ruth largou o seu conforto, Ruth largou a sua capacidade de se proteger com seus pais, Ruth largou tudo aquilo e veio se abrigar debaixo das asas do Senhor, um lugar que ela nem conhecia, nem tinha costume, nem sabia como seria. Noemi saberia que ia ter pão, mas Ruth não sabia da lei lá em Levítico, que ela ia poder colher após os segadores num cantinho do campo. Ela não conhecia, ela não sabia o que ela ia poder ter em troca, meu irmão. Quando que eu e você vamos entender isso, que a gente tem que fazer as coisas mesmo sem saber se a gente vai ter alguma coisa em troca ou não, mas que a gente tem que fazer porque Deus manda a gente escolher o amor, porque Ele é amor, porque esse é o fruto do Espírito. Começa logo, o fruto do Espírito é o amor. Quer dizer, se você não tem amor, você não tem fruto nenhum, porque é no singular e os outros são derivados do amor, sabe? E aí nós vemos o próprio Deus falando em Deuteronômio 32, 11 e 12, que Ele estendeu as suas asas sobre o povo, Ele colocou o povo sobre essas asas e trouxe e os guiou durante o período lá em que saiu do Egito. Nós vemos também em Êxodo 19, 4, que Ele levou do Egito o seu povo sobre as suas asas. Ele sempre se compara com a águia que protege os seus filhotinhos. Ele protegeu o povo vindo do Egito sobre as suas
asas, meu irmão. E é isso que eu quero falar com você. Foi isso que nós lemos aí. Isso que Boaz fala para Ruth. Então eu sei que você veio com Noemi e deixou os seus pais, e deixou sua mãe, e deixou o seu conforto. Que o Senhor te galardoe, disse ele. E aí ele fala para ela assim, ó, achegue-se aqui, venha, come o trigo, venha comer do trigo, venha beber, sabe, venha molhar o trigo num bocado de vinagre e venha participar com a gente desse mantimento, desse alimento. E Deus está falando assim, ó, eu tenho esse alimento para você. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Eu sou o teu resgatador. Eu sou aquele que se preocupa com você. Não temas, porque eu colocarei você debaixo das minhas asas, na sombra das minhas asas. Você estará seguro, diz o Senhor para você nessa noite. E ela foi. E quando ela saiu de lá, ela se levantou e ficou cegando lá, pegando lá os cereais até a tarde. E voltou para sua sogra. Quando voltou para sua sogra Noemi, contou tudo o que se passou, que conheceu Boaz, que ele lhe deu mantimento, que ele pegou, ainda colocou bastante mantimento para ela levar, bastante cereal, e ela ficou muito feliz. Mas a Noemi não sabia, mas Boaz havia dado uma ordem para os segadores, para eles mesmos lançarem algumas espigas, deixarem cair, para que a Ruth, como ela ia pegando depois o que sobrava, ela pudesse pegar e se fartar. Olha só, a provisão do Senhor, porque ele abunda, sabe? A palavra vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Ela veio de uma terra de maldição, uma terra de pecado, uma terra pecaminosa, mas agora ela está sob as asas do Senhor, ela está debaixo da graça do Senhor, ela agora está superabundando na graça do Senhor, e ela colheu tudo aquilo e levou para Noemi. E Noemi fala para ela, olha, esse rapaz, esse Boaz, ele é parente próximo, ele é o nosso remissor, é o nosso resgatador, ele é o nosso parente. O que você vai fazer, minha filha? Porque Noemi tinha a Ruth como uma filha. E interessante, porque lá em Lucas, vai falar, Lucas 5, 51, 52, 53 mais ou menos, vai falar que Jesus fala assim, eu não vim, se vocês pensam que eu vim trazer paz, eu não vim trazer paz, obrigado Daniel, eu não vim trazer paz, eu vim trazer divisão. Porque o filho ficará contra o pai contra a mãe, o sogro contra a sogra, né? O sogro contra o genro, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Um contra o outro, 5 grupos, um contra o outro. Genro com sogro, sogro com genro, nora contra sogra, sogra contra nora, filho contra pai, pai contra filho, mãe contra filha, filha contra mãe. Olha só. Por quê? Por causa da palavra, por causa de Jesus. Então você já pode levantar a mão para o céu e glorificar, porque se tu tá passando perseguição, meu irmão, é porque tu tá na palavra, tu tá levando a palavra de Deus e o Senhor tem bênção para a sua vida. Mas a Ruth, ela é uma exceção. A Ruth aqui é a estrangeira, a Ruth aqui é aquela que se dá bem com a sua sogra, no relacionamento sogra e nora, a ponto de ser como uma filha. Sabe, porque lá no capítulo 4 as mulheres vão dizer, não é esta Ruth melhor para você do que 7 filhos? Eu lembro da minha mãe quando eu falo isso, porque a minha mãe, graças a Deus, ela teve uma sogra que tinha ela como filha. E ela falava que a minha mãe era melhor, né, assim, falando como filha, uma das melhores filhas que ela tinha. Porque é real, ainda há a possibilidade de você escolher amar, sabe? E isso houve entre elas. E ela fala assim, minha filha, voltando para a história, sabe o que você vai fazer? Aí a Ruth, pode me falar, eu imagino, né? A Ruth já tá esperando ela falar, como é o jeitinho que ela era, amiga, companheira. E ela fala, você vai fazer isso, minha filha. Você vai se arrumar, colocar suas vestes. Você vai se cingir, né? Vai se vestir, colocar lá direitinho. Vai passar sua unção, seu unguento, vai se perfumar e vai descer até a eira. Olha só. Você vai lá até a eira, aonde está Boaz. Mas não deixa ele te conhecer não, Ruth. Deixa não. Espera ele comer, espera ele beber e vê observa o cantinho que ele vai se deitar. Após ele se deitar, você vai lá, descobre os pés dele e deita sobre os pés dele. Tá bom, Ruth?
Faz isso que eu tô te falando, porque ele é o nosso resgatador, ele é o nosso remissor. Faz isso que eu tô te falando. Então aí vem muitas conjecturas, muitos estudiosos dão várias ilustrações, várias analogias, né? Porque se vestir, quem se veste, né? Quem tem que estar com as vestes resplandecentes mais brancas do que a neve? A noiva de Cristo, meu irmão. Quem tem que estar cheirando bom perfume de Cristo, sendo exemplo? A noiva de Cristo, a igreja. Quem tem que descer até o eirado? Porque o eirado, alguns dizem que o eirado, alguns estudiosos falam que é onde eles separavam os grãos da sua casca, da palha. Por exemplo, a cevada, né, e o trigo. E era sempre à noite, porque aquela brisazinha noturna vinha e eles levantavam, aquela brisa separava. Aí a semente caía no chão e a casca ia para o outro lado. Então havia uma separação daquilo que presta para aquilo que não presta. Olha só, Deus falando comigo, com a sua vida. Ela foi para esse lugar. Ela foi servir de quê? De sacrifício para esse lugar, aonde era separado aquilo que presta daquilo que não presta. A boa semente que caía já ali no solo e o que não presta o vento levava. O que o Senhor vai falar? Que ele mesmo separa o trigo do joio, né? E ele também fala da árvore, que aquela árvore que não ramifica, que não dá fruto, ele junta, né? E queima, não é verdade? E pega o fruto para poder levar para Deus, porque ele leva para o Senhor da seara, né? Então ali é onde é peneirado, ali é onde é separado, ali é onde é moída, é um processo que é doloroso, porque Ruth agora vai ter que se humilhar, Ruth agora vai ter que ir aos pés de Boaz, Ruth agora vai ter que dizer: eu sou a Ruth, a moabita, sabe? Eu sou aquela da terra da maldição, eu sou aquela pecaminosa, eu sou aquela que veio da raiz lá de Moabe, eu sou aquela que veio lá da raiz do incesto, sabe? Que Ló cometeu com a sua filha mais velha. Eu sou descendente dele, sou descendente do pecado, sou descendente dessa podridão, eu sou descendente, eu não presto, eu não valho nada, mas eu tô aqui para ser resgatada pelo Deus vivo, pelo Deus santo, para ser separada nesse eirado como uma boa semente que vai frutificar para o reino de Cristo. E é assim que a igreja tem que ser, meu irmão, com a boa veste, com a sua conduta irrepreensível diante do Senhor, com um bom perfume de Cristo, porque a Ruth, ela tinha uma boa reputação. Lembra que eu falei pra você que ele ficou sabendo através do moço quem era Ruth? E ele ficou sabendo que ela acompanhou a sua sogra e largou tudo pra trás? Porque ela tinha uma boa reputação, ela era virtuosa. E agora ela está indo lá para o conhecimento do resgatador. Ela está indo para o grande encontro, para o resgatador, sabe? Passar pela eira. Alguns estudiosos também dizem que a eira simboliza o lugar onde é separado a colheita, que após tem a bebida, a comida, a festa, e é um lugar também de sexualidade, né? Em que as pessoas iam para aquele lugar para fazer o ato consumado realmente. Mas Ruth não, o que a Noemi falou para ela? Não se deixe conhecer, você vai lá, espera ele comer e beber e deite aos pés dele. E interessante, meu irmão, que isso é feito. E o casamento, o que representa o casamento? O que representa o ato de coabitar? O que representa a junção homem e mulher? Cristo e a igreja. Representa a união. Nós somos uma só carne, nós somos um só corpo com Cristo. Então ali a igreja estava indo ao encontro do noivo. E ela está ali. E ela vai aos pés de Boaz, ela observa onde Boaz vai se deitar. Ele se deita próximo aos cereais. E aí, após ele comer e beber, deitou para dormir, já separou lá o trigo, a cevada, já fez o processo todo, já fez a festa, tá deitado lá. Aí ela vai, né, cheirando bom perfume de Cristo, com as vestes lá bonitinha, descobre os pés dele e se deita sob os pés de Boaz. E diz a palavra que à meia-noite ele acorda e vê ela deitada. Ele pergunta: quem é você? Sou Ruth. Aí vem: eu sou a moabita. Aí vem a confissão: eu sou lá da terra de maldição. Eu sou essa mulher. E ele fala assim: nossa, você veio até aqui. Tô trazendo para os nossos dias, tá, irmão? Depois vocês leem o capítulo 3 lá, pra gente ganhar tempo, porque já são 8 horas, mas a palavra tá, Deus tá falando. Então o que acontece? Ele fala: poxa, você poderia ter ido aos jovens ricos. Olha só o que ele fala pra ela. Você poderia ter ido aos jovens. Você poderia ter ido para os jovens ricos, né? Mesmo que não fossem ricos, você poderia ter ido lá. Possivelmente, a Bíblia não relata, né? Só os estudiosos mais profundos devem falar. Mas ela deveria ser jovem. Deveria ser bonita, meu irmão.
Porque as mulheres naquela época, né, as moabitas, elas eram bonitas. Ela deveria ser. E ele falou, você poderia ter ido, minha filha, mas não. Você preferiu vir até aqui. Então eu imagino Boaz, assim, vendo uma graça sobre a vida dela, algo assim, um favor imerecido mesmo. Porque ela não merecia por ser moabita, mas ele se enamorou dela, possivelmente. E ele também está se colocando ela poderia ter dois jovens, ou seja, ele possivelmente não era tão jovem assim, né, irmão? E ela tá indo lá, indo ao encontro dele. Aí ele fala assim, não, vamos fazer o seguinte, apenas dorme, tá? Dorme. Aí quando ele acordou, ele pegou o roupão dela e encheu de cereais, sem nada em troca, sem ter acontecido nada. Ele encheu o roupão dela de cereais, uma graça, sabe, que entrou naquele lugar, e ela foi até a sua sogra cheio de mantimentos e cheio de cereais para se alimentarem. E ele propõe casamento. Ele fala, olha, eu sou resgatador, sou remissor, sou parente lá de Noemi, porque existia uma lei no Velho Testamento que se chama Lei do Levirato. Essa lei era quando a mulher ou o homem perdia o seu esposo, a sua esposa ou o marido ou a mulher, o parente mais próximo se casaria para gerar descendente, porque a descendência era muito importante. A descendência dizia, por isso que lá em Mateus diz toda a árvore genealógica de Jesus, né, desde das gerações antigas, dos antepassados. Em Lucas fala um pouco também, mas Mateus, por ser escrito para os judeus, eles têm muito mais o peso desse negócio de descendência. Os gregos nem tanto, Lucas foi escrito para os gregos. E outras religiões também, como os muçulmanos, eles têm muito isso da raiz genealógica, né, e tudo mais. Então, tinha que gerar. Então, ser viúva, ser estéril e ser mulher, porque a mulher já não tinha voz. Estrangeiro, então, pior ainda. Eles só se casaram com estrangeiro porque foram lá para Moab, porque era proibido se casar com o povo estrangeiro. E ainda ser viúva e não ter gerado? Olha só, que proveito ia ter essa mulher. E ele tá vendo graça nela, meu irmão. Ele não coabitou com ela, não fez nada, só pegou, mandou ela encher de mantimento e levar pra sua sogra. E ele fala, olha, existe um outro resgatador, tá? Existe um resgatador antes de mim. Se ele te resgatar, amém, te resgatou, vai trazer de volta a sua herança, né, de Noemi, que ela vendeu, vai cuidar de vocês, né, vamos dizer o popular, vai sustentar vocês. Mas se ele não vier, eu vou assumir. E eu imagino, meu irmão, a vontade no coração desse noivo e dessa noiva de estarem juntos, de assumirem uns aos outros, de dizer que se amavam, meu irmão, mas existia uma lei, existia um resgatador antes dele, que possivelmente eu faço a referência desse resgatador, Boaz, Cristo Jesus, o Senhor. Mas existia alguém antes. Sabe quem é que está acima de tudo? Acima de todos? O resgatador supremo é o Deus Pai. Porque a palavra de Deus em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E hoje o resgatador supremo, Pai, manda o Filho que também é junto com o Pai. Porque João 10,30 diz que eu e o Pai somos um. Então a mesma importância que Jesus tem, Deus também tem. Um não é maior que o outro. Então o resgatador manda o Filho para resgatar. É exatamente isso que acontece. Ele agora no capítulo 4 vai lá pro portão, se senta, espera o resgatador passar. E ele conta a história de Noemi. Ele fala, olha, existe uma mulher chamada Noemi que perdeu seu marido, Elimeleque, e nosso irmão, e precisa ser resgatada. Você vai assumir as coisas que Malom, Quilion e Elimeleque, né, deixaram para elas, você vai. Aí a princípio ele disse que sim, que ia. Só que aí ele falou, mas tem a Ruth, que era esposa de Malom. E aí no caso você também teria que assumi-la. E aí ele fala, não, então eu não vou poder por causa da minha herança. Possivelmente esse homem deveria ser um homem muito rico e deixou passar. E falou assim, ó, não, passo pra você. E aí o que eles fizeram? Tiraram os sapatos. Porque o contrato antigamente era uma retirada de sapato entre os judeus. Então o resgatador tirou o sapato e Boaz tirou o sapato dele, e ali eles fecharam um contrato e ele passa a responsabilidade para Boaz. E diz a palavra que Boaz resgatou Ruth, que Boaz se apropriou de tudo que era de Malom, de Quilion, de Elimeleque e de Noemi e Ruth. E ela agora vai conceber
né? E ela vai gerar quem? Obed. Interessante, porque eu fui pesquisar na árvore genealógica e Boaz era filho de Salmão e Raabe, a prostituta. Ele era filho de uma mulher estrangeira, aleluia. Quantos já podem dar um aleluia, um glória a Deus aí e compreender essa palavra? Ele sabia o valor que tinha uma pessoa que se redimia diante de Deus. Porque a mãe dele, ela era prostituta em Jericó, a terra da maldição, a terra das muralhas, a terra aonde ela foi resgatada, e Salmão casou com ela, deu um nome a ela, sabe? E ela passou a pertencer à árvore genealógica de Cristo Jesus, o Senhor. Ela gera Boaz. Então Boaz era filho de alguém, de um gentil que tinha se redimido. Então agora a Ruth vai representar eu e você, os gentios que se redimem na presença do Senhor. Olha, e Ruth vai gerar quem? Obed. De Boaz ela vai gerar Obed, que vai gerar Jessé, e Jessé gera Davi. Então Ruth, ela foi avó de Davi. E Raabe, bisavó do rei Davi. Ambas se encontram em Mateus 1, versículos 5 e 6, que vai falar, né, que Boaz gerou de Ruth Obed, que Salmão gerou de Raabe Boaz. Olha só, em genealogia não se colocava nome de mulher. Por que coloca nome de duas mulheres ainda por cima estrangeiras? E ainda fala que também Davi, daquela que ele se casou depois, que é Batseba, né, gera Salomão. Então, aí 3 mulheres que Deus redimiu, sendo que Batseba era judia mesmo. Então, olha só, meu irmão, o resgatador. E o resgatador hoje está aqui para resgatar a herança bendita, a herança abençoada. Não é a herança que ficou para trás em Moabe, não é a herança que ficou em Jericó, porque Jericó foi destruída. A herança que foi resgatada é a salvação. Para ter herança, alguém tem que morrer. Para ter herança, algum testamento tem que ser escrito. Jesus morreu, escreveu o Novo Testamento, e hoje você tem a herança da salvação. E eu e você fazemos parte da herança bendita do Senhor, a salvação de Cristo Jesus para minha e para a sua vida nessa noite. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Eu já sinto a presença de Deus aqui nesse lugar, meu irmão. Aleluia! E o Senhor está falando para ti nessa noite. Isso aqui eu aprendi com o Fábio, né, Fábio? Lucas 15, o achados e perdidos, não é verdade, Fábio? Lucas 15, porque Jesus vai falar a festa no céu para um pecador que se arrepende do que 99 justos do que não tem do que se arrepender. Ele deixa as 99 ovelhas justas e vai buscar a que foi se extraviar. Não é verdade? E a dracma perdida? A mulher, ela acende a candeia, ou seja, ela tem que ter o querosene, que a Barbie explicou muito bem, né? Tem que ter o combustível, tem que acender a luz, tem que varrer diligentemente, cuidadosamente, zelosamente, procurar a dracma, que era um compromisso das moedinhas na testa de que era noiva, de que não podia deixar de honrar o noivo, e acha a moeda de valor. Essa moeda de valor sou eu e você, essa Raabe sou eu e você, essa Ruth sou eu e você, porque lá em Provérbios 31:10 vai dizer: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede aos rubins, meu irmão. O seu valor é maior que dracma, é maior que ovelha. O seu valor é o sangue de Cristo. Aleluia! Quantos podem dar um aleluia aí? É o sangue de Cristo Jesus. A mesma coisa, o pastor Fernando pregou lindamente sobre o filho pródigo. O pai patriarca como era, podia fazer de tudo, meu irmão, para não estar nem aí pro filho, porque feriu as leis, porque deixou a casa, mas ele conhecia o seu filho, ele conhecia que um filho tinha tudo dentro da casa, estava perdido dentro da casa do pai, porque queria mais que o irmão morresse. Não é verdade, meu irmão? E quantas pessoas estão dentro da casa do pai querendo mais que o irmão se dane, com perdão da palavra? Que morra, que passa vergonha, que caia, não é verdade? Perdido na casa do pai. Perdido na casa do pai. Aí vem um que está desejando lá as bolotas do porco, que comeu realmente o pão que aquele lá de baixo amassou. Aí tá vindo de volta para casa do pai, e o pai tá lá. Porque diz a palavra que ele avista logo o filho, né? Eles se avistam, então ele provavelmente ele ficava sempre ali, na expectativa do filho voltar. E hoje esse pai está na expectativa, meu irmão, de você se encontrar na casa do Senhor, sabe? De você voltar para
a casa do Pai, voltar com o coração aberto, voltar para o aprisco, voltar para a grinalda com as dracmas, voltar para Belém, para a casa do pão, voltar para o acampamento dos hebreus e deixar Jericó de lado. Hoje Deus quer que você volte ao primeiro amor, volte às primeiras práticas, volte a sentir prazer quando uma outra pessoa se dá bem na vida. Volte a se negar, a negar sua raiz se for preciso, para servir o único e o verdadeiro Deus. Eu deixo aqui esse apelo, meu irmão. Eu encerro aqui essa palavra, a hora já foi embora. Eu encerro aqui essa palavra. Que você venha ser resgatado pelo Senhor nessa noite. Que você ache graça, assim como Ruth achou graça aos olhos de Boaz. Assim como Raabe achou graça aos olhos dos espias, possivelmente um deles deveria ser Salmo, conjecturando. Que você ache graça como Esther achou diante do rei Assuero, que você ache graça. Porque graça é o favor imerecido, a graça é o que traz a salvação e hoje a graça do Senhor está aí. Está aí sobre você, basta você querer dar um passo, basta você se ajoelhar, basta você abrir o seu coração, meu irmão, porque Ele já está aí te olhando, Ele já está no eirado, Ele já está separando, e Ele já sabe aquilo que Ele tem que separar, as cascas que Ele tem que jogar fora da sua vida e te fazer um cereal limpo, um cereal puro, que irá frutificar na casa do Senhor. Se prepare para o grande encontro com o noivo nessa noite, amém? Em nome de Jesus.